Dia 15 de dezembro de 2018, estamos aí na metade de dezembro, finalizando o ano, mas estamos aqui todo sábado reunidos para falar de empreendedorismo, porque, como eu costumo dizer, falar de empreendedorismo é bom demais. E a gente já tem a companhia aqui do Carlos Oshiro. Bom dia, Oshiro. Bom dia, Thalita. Manhã chuvosa, né? Mas para quem está no carro, está em casa, hoje o tema é muito importante, principalmente para a nossa região. Vamos falar do plano B para a cidade de Manaus, para a nossa região, e a gente tem dois ilustres convidados que você apresenta agora para os nossos ouvintes. Sim, é claro que antes de apresentar os convidados, eu já vou logo deixando aqui o nosso número do WhatsApp, que é o 981 15 8557, é o contato que geralmente a gente participa durante a semana. Fique à vontade para mandar mensagens, contribua aqui com o nosso bate-papo. Hoje a gente está recebendo dois convidados, um deles eu já tive o privilégio de entrevistar, que é o senhor Ulisses Tapajós. Bom dia, senhor Ulisses. Bom dia, Thalita, bom dia, Oshiro, bom dia, senhores ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui nesse ambiente charmoso, discutindo os temas de relevante interesse para a nossa cidade. Seja bem-vindo. Olha, lembrando que o seu Ulisses Tapajós tem uma grande experiência aí. Por 40 anos ele foi presidente da Multibras da Amazônia, empresa que foi eleita em 2016 e 2017 como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Foi por 5 anos secretário municipal da Fazenda e é empresário com um dos sócios da ação, como um dos sócios da ação Investimentos. Seja bem-vindo, tá? Agora a gente vai falar com o seu Antônio Maria Azevedo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Oshiro, bom dia, Ulisses. É uma satisfação estar aqui na CBN nessa manhã, falar sobre empreendedorismo, falar sobre a nossa cidade. Ele que é presidente, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Estratégico aqui de Manaus e tem um grande currículo. A gente estava até falando nos bastidores que se a gente fosse falar o currículo dos dois, a gente não terminava o programa de hoje, né, Oshiro? Sejam bem-vindos. Então, hoje a gente está com esse assunto importante, falar de Zona Franca. Muita gente se questiona e aí tem uma série de coisas também que envolve Indústria 4.0, que aí acaba confundindo também a mente de muita gente. Mas eu vou iniciar o programa de hoje fazendo uma pergunta para o seu Ulisses. O que acontece com Manaus se a Zona Franca de Manaus acabar, seu Ulisses? Oshiro, Thalita, mais uma vez uma saudação especial. Esse é um tema bastante delicado e que tem que ser tratado com muita realidade. Nós vivemos ao longo da nossa vida situações favoráveis e situações de ameaça. E a gente tem que ter o equilíbrio, a maturidade para poder trabalhar em ambos os aspectos. Nós temos hoje, na situação da economia do Amazonas, uma situação que não traz muita favorabilidade. Você diz assim, o que acontece com a cidade se a gente tiver aí um debacle no polo industrial, por exemplo? Todos nós sabemos que o polo industrial de Manaus é o grande motor da economia amazonense. No fundo, tudo aquilo que acontece na nossa cidade tem a sua origem lá no polo industrial. O polo é o grande motor dessa economia, não só a classe empresarial, dos médicos, dos advogados, a classe de serviços e assim sucessivamente. Todo mundo tem uma participação, uma decorrência muito grande lá das atividades do polo. Então, traz uma enorme preocupação esse tipo de colocação que você faz. O que aconteceria com a nossa cidade se o polo industrial desaparecesse? Assim, numa primeira amostragem, eu queria lhe dizer que em Manaus aconteceu nos anos de 1930 um debacle total com o ciclo da borracha. Quando nós perdemos a borracha, essa cidade praticamente se acabou. Se nós perdermos o polo industrial e a gente não encontrar outras substituições, com certeza absoluta, esta cidade vai ser dizimada por uma grave crise econômico-social decorrente da falta de trabalho, decorrente da falta de PIB aqui na cidade. Então é uma situação muito grave. Agora, existem soluções e a gente gostaria de ter a oportunidade aqui com o nosso presidente do CODES e vocês, da gente debater, trocar ideias com a sociedade e até a gente criar um grande movimento, nós amazonenses, nós manauaras, para que a gente possa correr e encontrar as soluções que existem. Falta a gente arregaçar as mangas e trabalhar nessa direção, todo mundo na mesma direção. Não pode haver divergências, é uma situação de crise
Então a gente tem que trabalhar na mesma direção. Nós continuamos logo após a sequência do que pode acontecer com Manaus. Sabe, Thalita, é uma das minhas grandes preocupações, e sempre eu levanto essa bola nas redes sociais, e quando eu tenho oportunidade, né, trago debatedores e pessoas que fazem a nossa economia aqui na nossa cidade, aqui para a Rádio CBN, ou então até para a própria Rede Amazônica. E nós estamos aqui com o presidente do CODESE Manaus, que é o Antônio Azevedo, que é presidente também de uma outra grande rede de lojas aqui em Manaus, que é a Tevelar, no Amazonas e até no norte agora, né, Antônio? Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte qual é o papel do CODESE, né? Já tem um legado do CODESE na cidade de Maringá, em algumas outras cidades do país também, e que é uma associação, é um grupo de empreendedores, de empresários que tem uma preocupação de fazer essa transição para um plano B, e que a gente sabe que não é da noite para o dia. Então eu queria que você explicasse para a gente qual é o papel do CODESE aqui em Manaus. Bem, primeiramente, o CODESE, o que significa, um nome, como diz o Ulisses, é um nome pomposo, mas é um nome Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Manaus, estratégico. Então, o propósito do CODESE é unir a sociedade civil organizada para pensar Manaus para 20 anos. Então, ter um plano, não um plano B, mas um plano de longo prazo. Que às vezes quando a gente fala em plano B, é alguma coisa alternativa, alguma coisa que não deu certo. Mas construir um caminho, construir um futuro, precisa realmente unir toda a representatividade da sociedade para pensar em conjunto, algo que tem um impacto coletivo. Então é um aprendizado isso, na realidade, unir não só os empresários, mas unir toda a sociedade para exatamente discutir esse planejamento e criar um plano de Estado e não um plano de governo, que tenha realmente continuidade. Esse é o nosso desafio. O CODESE foi inspirado em outros modelos de sucesso que aconteceram no Brasil afora. É como se fosse uma onda que não tem mais volta. E para nós aqui na cidade de Manaus, ele ganha uma relevância muito maior, porque como foi falado inicialmente até pelo Ulisses, hoje nós não temos saída. Ou fazemos essa transformação, buscamos alternativas ou saídas, ou então nós estaremos assim, numa situação que eu não posso nem imaginar qual seria a situação de Manaus sem a Zona Franca, né? E isso, infelizmente, nós acabamos adormecendo em cima do modelo e não buscamos alternativas que pudessem complementar esse modelo. A gente até percebe que, mesmo não ainda tendo a Zona Franca de Manaus, seu Ulisses, um exemplo claro, nessa época de crise que ocorreu, muita gente foi demitida. Olha, ainda teve as indústrias e tudo mais, a gente já sentiu um grande impacto. Aí você já pensou, se a gente não tiver a Zona Franca, né, vai ser um impacto ainda maior. Nós, há alguns anos atrás, eu ainda estava trabalhando no distrito, a gente tinha lá um distrito pujante. Você entrava no distrito sorrindo desde a hora que você chegava, por conta da grande movimentação. Eram 130 mil empregos, era ônibus para um lado, carreta para o outro, fábricas em movimento, as vias de dentro do distrito todo é lotado. Hoje você já vê um distrito razoavelmente fantasma. Você tem só 80 mil empregos, ou seja, eram 130 mil, caímos para 80 mil. E você olha para dentro das fábricas, a grande maioria já está com aluga-se na porta ou vende-se na porta. Isso tudo é sinal da dificuldade. Começou com a crise brasileira, o Brasil agora vai se recuperar, mas nós aqui do Polo Industrial de Manaus precisamos buscar as alternativas próprias, não são as mesmas alternativas do Brasil. O que eu quero dizer com isso, Thalita, se você me permite, é que o decreto 288, que criou, em primeiro lugar, a Zona Franca de Manaus, derivando no Polo Industrial de Manaus, ele foi assinado, foi estabelecido, foi montado na década de 60. Nós temos aí exatamente 50 anos, em torno de 50 anos, que esse decreto foi criado. Ele foi criado no governo militar do presidente Castelo Branco, era o ministro da Economia, o ministro Roberto Campos, um idealista, um liberalista,
que visualizavam para Manaus a necessidade desta região estratégica para o Brasil, e de certa forma estratégica para o mundo. Essa região precisava ser cada vez mais desenvolvida. Naquela oportunidade a gente não tinha essa chance de desenvolvimento, então foi criado esse modelo de se implantar indústrias que trabalhavam a substituição da importação, em vez de trazer determinados produtos do exterior, produto pronto, se trazia apenas os insumos, e com isso a gente foi desenvolvendo em Manaus um polo de substituição de produtos importados. Este modelo ele tinha que ser seguido, e por inúmeras vezes isso foi falado, pela geração de outros modelos econômicos que no futuro apoiassem o polo industrial, sendo que esses modelos econômicos de características regionais. De tal maneira que quando a gente não tivesse mais o polo, a gente já teria aqui outros nichos de mercado econômico que faziam com que a nossa economia fosse sustentada. Infelizmente, durante 50 anos, houve uma acomodação geral de toda a sociedade e passou 50 anos e a gente não desenvolveu nenhum nicho de mercado para apoiar o polo industrial. Hoje nós somos absolutamente dependentes do polo industrial. Eu tenho uma teoria, hoje muitas e muitas pessoas, muitas e muitas autoridades, muitos e muitos economistas se batem que o grande problema do nosso polo industrial é a questão do subsídio. O novo governo não quer subsidiar nenhum segmento, achando que todos os segmentos têm que ser autônomos e etc, etc. Mas o grande problema do polo não é propriamente o subsídio. Nós hoje vivemos um governo que, felizmente, na sua cúpula, existem aí vários ex-comandantes militares da Amazônia que conhecem perfeitamente a importância dessa região. Então, essa questão de mexer nos subsídios, se for mexer em subsídios aqui no polo industrial, vai ser a última etapa. Primeiro vai mexer em muitos e muitos subsídios no Brasil inteiro antes de mexer nos subsídios aqui. Então, não considero que os subsídios sejam o mais grave. O que é mais grave é a mudança da tecnologia. O mundo, Thalita, está mudando numa velocidade brutal. Ninguém sabe o que vai ser desse mundo daqui a 5 anos. Será que a gente ainda vai produzir os mesmos produtos que a gente produz hoje? Seguramente que não. A gente vive aí uma série de ameaças. No televisor, daqui a pouquinho a gente vai ver televisão no celular. O que muita gente também já faz hoje. Não fazemos hoje porque a gente ainda não tem uma internet forte na cidade. Se a gente tivesse uma internet forte na cidade, o polo de televisores ia sofrer um baque muito grande, porque o sinal do televisor vinha para o celular. A motocicleta vai ser feita com motor elétrico daqui a 5 anos. Será que isso vai ser feito aqui? Então, a grande ameaça para o nosso polo não é propriamente os subsídios. Trata-se de ameaça, mas a gente tem aí uma certa proteção, porque muitos comandantes militares já passaram por aqui e sabem a importância estratégica dessa região. O grande problema é a mudança do mundo, a mudança da tecnologia. Nós não nos preparamos para isso. E é essa mudança do mundo da tecnologia que a gente vai falar, seu Ulisses, eu peço licença, no próximo bloco, porque Perfeito. A gente chegou no horário do intervalo. Perfeito. E já voltamos com mais Empreender na Perfeito. Amazônia. A gente tem que pagar o intervalo também, mas tá ótimo, a gente volta com esse tema. Tá vazando lá a gravação deles? É a turma, tem uma turma. Não, pode falar, tá no intervalo. Tem uma turma de velhinho aí. Que eles estão no coral, aí a gente estava preocupado. É porque eles nunca trabalham no fim de semana. Aí, como estão antecipando lá a gravação pro Natal, Ano Novo, né? Quer ficar em casa, tá certo, aí tá vazando. Eu acho que a gente tem que concentrar também no plano B. Né? Plano B, bora lá. Agora tá na Quais hora as alternativas? Agora quais tá na hora os- de falar das alternativas. Tá. Né? Aí bora falamos lá. do polo digital também, planejamento que foi feito estratégico. agora. Tonico fala do polo digital e aí quando passar outra pergunta para mim, eu entro com os 4 psicultura, Tu pode, eu inicio, tu fica à vontade Tá. pra iniciar também, tá? Aí você fala, ó, voltamos, tal. O Chico acho que tem um comentário para fazer, aí eu falo um pouquinho, a gente emenda pro Tonico a respeito do polo digital. Fala das oportunidades que existem e que recentemente o CODESE fez um evento do polo digital. Queria que você explicasse um pouquinho. Por exemplo, assim, se o senhor Ulisses falar alguma coisa, se o senhor quiser complementar, fique à vontade. Perfeito. Não espere a gente perguntar não também, para a gente não perder o ritmo. Do mesmo jeito que o senhor, seu Ulisses. Fala, mano, bom dia. É o seguinte, não estava programado aqui e a situação do segmento de saúde no horário disponível. Esse outro intervalo, ele vai ter o repórter CBN. No próximo. Que geralmente é 9h30, mas a gente depende muito da rede da CBN Nacional.
Se eles chamarem no horário, tá bom? A gente vai conduzindo aqui. Pode deixar você. Tranquilo. O som tá bom, tá ligado? Tá bom sim. E a abertura do Segredo de Saúde está programada 9h15. Segredo de Saúde por 7h30. Programada 9h15. Então vamos voltar. Voltando. 9h21. Estamos de volta com Empreender na Amazônia neste sábado, dia 15 de dezembro, e hoje a gente está falando um pouquinho sobre o plano B para a Zona Franca de Manaus. E o Carlos Oshiro tem um comentário a fazer, fique à vontade, Oshiro. Isso mesmo, Thalita. Além, né, dessas ameaças que o Ulisses falou recentemente, nós temos também que nos atentarmos para as oportunidades, né? Plano B, novas oportunidades, é um modelo de transição que infelizmente não é da noite para o dia. Então eu queria perguntar aqui do nosso presidente aqui do CODESE, recentemente vocês fizeram uma feira do Polo Digital aqui em Manaus, foi lá no Estúdio 5, teve uma grande movimentação, movimentou a sociedade. Eu queria que você explicasse, né, o que é um Polo Digital e quais são as perspectivas, né, econômicas se a gente tivesse um Polo Digital aqui na nossa região, até porque hoje a referência desse modelo é Florianópolis, né? Por que a gente não traz isso para, né, a Amazônia, que é um nome muito forte mundialmente? Fala pra gente aí, Antônio. O CODESE se propõe a buscar exatamente alternativas ao modelo Zona Franca. O modelo Zona Franca, a gente sabe, é baseado em incentivo fiscal. Então, o incentivo fiscal traz para a região indústrias que, do contrário, não viriam de forma alguma. O CODESE busca um desenvolvimento sustentável. Ou seja, o que é um desenvolvimento sustentável? É que ele possa se manter independente de qualquer incentivo. Ou seja, quais são as nossas vantagens competitivas da região? E aí, baseado nisso, nós começamos a pensar em alternativas, né? Turismo, né? Mineração, piscicultura, produtos da floresta, bioeconomia e no próprio PIN, na própria industrialização, o que nós poderíamos adensar nesse processo? Aí veio a questão também dessa questão digital, da economia digital. Aqui na região nós temos, através da lei de informática, recursos, nós geramos mais de R$500 bilhão por ano de incentivos, de recursos que são destinados a aplicar em tecnologia e inovação. As indústrias aplicam ou no seu processo produtivo e uma parte também em outros projetos que são capitaneados pelos institutos de pesquisa. Então nós temos aqui recursos, temos um relativo ecossistema de startups, universidades, empresas, institutos de pesquisa, e cada um, né, olhando o seu umbigo. E isso fez com que nós não desenvolvêssemos nesse período de mais de 10 anos um polo, né, que pudesse ter uma sustentabilidade, gerar recursos, gerar mão de obra, emprego e renda. Pensando nisso, né, o CODESE coordenou uma feira do Polo Digital, patrocinado pelo CIDIA, que é o Instituto de Pesquisa da Samsung. E essa ideia era exatamente nós criarmos um ambiente em que todos esses atores pudessem interagir, um saber o que o outro estava fazendo, unir também as empresas demandantes de tecnologia, daqueles ofertantes. Nós temos aqui, Oshiro, centenas praticamente de startups iniciantes, né, esperando oportunidades de ir a mercado, com ideias maravilhosas, com recursos sendo aportados, muitas vezes das aceleradoras, desses institutos, e faltando realmente um apoio para ir a mercado. Então a feira teve dois objetivos principais. O primeiro deles foi reunir no mesmo ambiente todos esses atores, para que todos conhecessem a pujança
né? De uma área, de um setor que praticamente trabalha de uma forma que não era visto, era uma economia quase que invisível, era obrigado a indústria a aplicar o recurso e às vezes incentivava uma ou outra startup. Agora, quando nós reunimos todo mundo junto no mesmo ambiente, a gente viu quão grande é o potencial de gerar recurso, emprego e renda. O segundo objetivo foi exatamente fazer com que essas empresas fossem a mercado, né? Nós ganhassem visibilidades. Muitas apresentaram as suas ideias para indústrias, né? Do polo industrial, para o comércio, para o serviço, né? E isso fez com que gerassem muitos empregos e muitas oportunidades até de investimento nessas startups. Então, nós temos uma câmara técnica no CODESE, chamada Tecnologia e Inovação, coordenada pelo professor Eudileno, e ele é o Steve Jobs aqui da Amazônia, uma grande pessoa, um apaixonado também por Manaus, e parte do sucesso da feira deve-se a ele. E o objetivo principal é criar realmente um polo digital. Por que polo? Porque nós já temos aqui não parque, né, digital, como existe em outras cidades. Como nós temos aqui o polo industrial de Manaus, nós queremos criar o polo digital de Manaus com uma importância econômica relativamente tão grande quanto o próprio distrito. E também servir como um modelo de desenvolvimento que possa integrar e converter essas indústrias no modelo na indústria 4.0, que é exatamente isso que o Ulisses tem falado, é a questão da inovação, é a disrupção. E a gente sabe que o emprego no futuro não vai vir das grandes indústrias, elas estão se automatizando, estão gerando cada vez menos emprego. O emprego que vem é do empreendedorismo, exatamente nós darmos condições para que esses jovens possam, em vez de sonhar com concurso público, né, e passar no concurso, que esse modelo o Brasil já não comporta mais, dar emprego para todo mundo, ele ser realmente o empreendedor e ele realmente participar da nova economia, né, através da inovação, através da sua empresa, gerando, né, o emprego para si e para outros. Seu Ulisses, quer falar? Pode ficar à vontade. Eu queria só complementar o que o nosso presidente está colocando, dizendo que o CODESE é constituído por um grupo de profissionais, alguns já aposentados como eu, outros na ativa como o Tunico, mas com todos eles com a característica de sermos apaixonados por Manaus. Nossas famílias, nossa vida está dentro da cidade de Manaus, de toda sorte que nós nos apaixonamos por essa cidade e por ela vamos lutar para que a gente tenha sempre alternativas quando o mundo for mudando e aqui encontrarem dificuldades. Dentro desse espírito foi criado o CODESE, que é um grupo de apaixonados e voluntários. O CODESE não tem sustentação, todos nós participamos do CODESE, e isso tem nos feito viajar pelo Brasil para aprender modelos para implementar aqui em Manaus. Eu tive a oportunidade de visitar Florianópolis, que é hoje o maior polo digital do Brasil, e lá em Florianópolis eu fiquei entusiasmado, porque o que eu vi lá é que em 10 anos, no polo digital de Florianópolis, foram criadas 10 mil empresas, 40 mil empregos, e com um faturamento hoje, no ano de 2018, de 30 bilhões de reais. Ora, nós temos a necessidade de copiar esse modelo, regionalizar esse modelo, para que a gente possa aí ter um novo nicho de mercado. No CODESE, a gente tem trabalhado sempre com a visão de quais são as alternativas. A gente sabe que o futuro é de dificuldades, não só pela questão do subsídio, que na minha opinião, é o menor deles, mas principalmente pela mudança de tecnologia que vai acontecer e a gente pode não ter a oportunidade de estar preparado no polo para isso. De maneira que nós estamos procurando, de todas as formas, buscar oportunidade e identificamos já 4 segmentos regionais, tem que ser segmentos regionais, de tal sorte que aconteça o que acontecer no futuro, a gente está com o nosso segmento bem calçado.
Nós identificamos 4, nós estamos trabalhando pesadamente em 4, além do segmento digital que o Antônio falou, e além de outro segmento que o nosso companheiro Romero Reis é o coordenador, que é a atração de investimento, tornar Manaus uma cidade onde as pessoas querem investir, simplificando a legislação, criando formas de financiamento, criando escritório para apoiar o empreendedor e assim sucessivamente. Os 4 principais segmentos nos quais nós esperamos faturar 70 bilhões de reais de 5 a 10 anos são, em primeiro lugar, o turismo, que é um segmento essencialmente regional, em segundo lugar, a piscicultura, em terceiro lugar, mineração e, em quarto lugar, a bioeconomia, os produtos da floresta. Nós temos ainda muita coisa a colocar, provavelmente no próximo bloco, mas a gente já tem projetos em andamento para fazer com que, lá pelas tantas, quando o polo tiver alguma dificuldade, o polo nunca vai acabar, ele pode diminuir, ele pode ter menos força, pode perder empregos, mas a gente já teria que ter feito, e se não fizermos, estamos fazendo agora, criar novos segmentos de tal maneira que os empregos perdidos no polo a gente recupere nesses novos segmentos, o faturamento perdido no polo a gente. Então são segmentos que a gente tem ainda alguma coisa a acrescentar na linha do turismo, piscicultura, mineração e bioeconomia. Eu até anotei aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, porque está chegando o repórter CBN, logo está chegando. E eu vou falar o número do nosso WhatsApp rapidinho para você anotar aí, que é o 981 15 8557. Participa com a gente aqui dessa conversa bacana que a gente está falando aqui no CBN Empreender na Amazônia. Eu gostaria de agradecer também algumas pessoas que estão nos assistindo através da transmissão, como o Pedro, o Kelsen, o Marcelo e também o Jorge Evangelista, que fez comentários aqui na nossa live. Muito obrigada pela participação de vocês. Fique à vontade. Repórter CBN chegando agora em Manaus, 9h32. Até anotei aqui. É só nesse horário que é o repórter CBN. No próximo a gente pode fazer até 48 ou tu acha que vai ter que pagar o... Fechou? Falou comigo? Falei. Oi? Tu acha que nesse próximo aí a gente vai ter que devolver 38 ou a gente pode ir até 48 porque vai tomar um tempão, né? Dá um jeito pra você. Qual é o Valeu. WhatsApp, né? Hã? O WhatsApp qual é? 981 Pode ir 15 até 48, tá? 8557. Beleza? Hã? Pode ir até 48, tá? Tá, até 48, né? O que vocês querem abordar agora? O Tonico vai falar agora das principais metas estratégicas do Banco. As metas. 2/3 do PIB dos produtos regionais, Manaus seria 10. E depois do Tonico passa para mim. O principal ponto é eu falar que a gente vai, para fazer esses projetos, a gente precisa de financiamento, das leis de P&D, etc. Pode ter pessoas que estão ouvindo depois. Eu vou dizer, se você tiver alguma ideia, por favor, passa aqui para o nosso WhatsApp. Eu queria fazer um comentário agora. Você passa para mim, eu vou fazer um comentário, aí eu mando a bola pro Tonico, tá? Tá. Ah, tá. Agora ficou bom esse teu ângulo. Eu ia te falar que toda vez fica muito corta. Não pega a gente direito. É porque tem uma distância grande, entendeu? Mas agora ficou bom, né? Ficou, agora É ficou porque melhor. pega o meu rosto, pega o seu, pega o dele. Aham. Agora eu consegui compartilhar. Mas é o seguinte, às vezes quando eles estão falando, eu corto a gente, eu fecho neles. Falando aqui, passa rápido. Passa, olha aí, ó. Já meia hora de programa. Querendo esticar essa conversa. Ixi, renderia muito de programa. Deixar o Ulisses falar. Aí chama o senhor de Tonico, é? Aí ele falou Tonico, aí eu, mas... Eu falei Tonico no ar? Não, mas não tem problema não, mas o senhor falou antes. Para os íntimos, Se conhece Tonico como para os Tonico, íntimos. né? Se falar Antônio Azevedo, quase... Não. Ninguém conhece. Estou exibendo remédio para o pai dele. Tonico aí é... país onde os tribunais islâmicos prevalecem sobre o Código Civil em assuntos Eu vou falar alguns comentários das pessoas que Tá. estão participando, aí eu passo para você, tá bom? Tá bom. Tão bons os comentários. Então, tô assim, pessoal, tô elogiando. Deixa eu ver aqui, embora abrir novamente. Aqui a gente tá transmitindo. A Kézia. E eu acho que eles continuam assistindo, que já tá... Aquela câmera ali, Aquela câmera, tá vendo? Aí eu pego daqui. Em Manaus, 9h35. CBN,
Já estamos de volta com Empreender na Amazônia e é claro que você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 981 15 8557, ou você também pode acompanhar a nossa live pelas nossas redes sociais, também tem no meu Face, no Facebook do Carlos Oshiro, e tem alguns comentários, Oshiro, que eu vou falar aqui rapidão. Olha, o Pedro da Bela diz: parabéns, Oshiro, parabéns, Ulisses, pela preocupação de mostrar aos nossos representantes as nossas necessidades de buscar novos caminhos para o futuro de nossa região. Tem também o Kelsen Paiva, ele diz: muito boa essa iniciativa de buscar novas opções para o futuro do Amazonas. Inovar é buscar soluções hoje para o amanhã. Tem a participação também do Marcelo Silva, ele diz: está muito bom o desenvolvimento do programa, delineado sobre um tema muito importante para a nossa região e com pessoas tecnicamente aptas para discernir, né, sobre o assunto. O Jorge Evangelista colocou aqui alguns aplausos, né, elogiando o programa. A Késia Mello disse que participou da feira digital e disse que foi incrível, inovador. E é claro que você não pode esquecer também o nosso número do nosso WhatsApp. Você que está nos acompanhando pela live, salva logo na agenda, que é o 981 15 8557. Oshiro, fique à vontade, você tinha um questionamento também antes do intervalo? Isso, Thalita, é importante a gente ressaltar, né, que o CODESE foi criado para agregar. Né? Então, às vezes as pessoas falam: estão querendo matar, né, o polo industrial. Não, nós não estamos querendo matar. Eu acho que o programa não tem esse objetivo. E eu sempre digo, né, não é a preposição ou, é a preposição e. O que pode ser feito, né, além do polo industrial e quais as oportunidades que a gente pode ter além do polo industrial. Então, não é trocar um pelo outro. É ter novos modelos, e se tiver o polo industrial juntamente com esses novos modelos, melhor ainda, né? Então, eu queria perguntar aqui para o Antônio, quando a gente fala de empresário, empreendedorismo, a gente lembra logo de metas. Quais são as metas do CODESE? Bem, o CODESE, essa união da sociedade civil, é formada por 25 entidades, ou seja, para dar uma legitimidade, formar novas conexões da sociedade com o governo, né? E pensar sempre a longo prazo, a gente evitar as descontinuidades das políticas públicas dos governos e ter realmente um plano de longo prazo para a sociedade, um plano de Estado. Então, nós estabelecemos que em 20 anos nós podemos legar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma cidade muito melhor do que aquela que nós recebemos, mas precisa ter realmente uma continuidade. E nisso o CODESE se debruçou em algumas metas para que nós persigamos, como sociedade civil, alcançar em 20 anos. A primeira delas, a gente chama aqui, é de 2/3. O que é isso? É criar outras atividades econômicas, né, de aptidão, de vocação regional, que venham exatamente dessas outras matrizes. Quando se diz qual o plano B para a Zona Franca, nós não temos um plano B, nós temos que ter vários planos B, plano B, C, D, E, porque hoje a Zona Franca, ela tem um PIB aproximadamente de 100 bilhões de reais. Então, você criar um plano B de 100 bilhões é praticamente impossível. Né? Mas se você diversificar isso e dividir, provavelmente a gente consiga. Então, o esforço que nós temos em 20 anos é gerar 200 bilhões de reais, ou seja, 2/3 do que está aí, de outras atividades. Isso é um grande desafio, né? Obviamente que isso vai exigir a participação de todos nós, né? de uma discussão, e também a participação do governo, de endereçar todas as políticas públicas num único direcionamento. É como a gente sempre diz no CODESE, é uma tese econômica. As necessidades são infinitas, as possibilidades de investimento também, mas os recursos eles são escassos. Em vez de aplicar numa atividade, investir numa atividade que não vai dar o retorno em termos de emprego e renda, por que não nós focarmos em algumas atividades sustentáveis? Então, esse é o primeiro objetivo, gerar 2/3 adicionais de PIB, né?
vocacionado em atividades regionais, ou seja, o que nós somos competentes, o que pode ser produzido aqui que nós podemos ser o melhor do mundo, em termos de turismo, de mineração, de produtos da floresta, de piscicultura. Então, isso está vocacionado, com certeza, com 4 vetores que podem gerar um impacto na economia significativa. O segundo objetivo é posicionar Manaus entre as 10 melhores cidades para se viver. Hoje, infelizmente, a nossa qualidade de vida, ela tem depreciado em função da mobilidade, em função do saneamento básico que não tem, a violência, ou seja, a cidade não é atrativa. Como é que nós podemos reverter isso? É um grande desafio, né? Levar para esse lado do segmento do turismo, por conta de tudo isso. Exatamente, nós estamos posicionados na 73ª posição por aí. Como trazer isso para nós estarmos entre as 10 principais, né, melhores cidades para se viver? E o outro é melhorar a ambiência, ou seja, tornar Manaus uma das 20 melhores cidades para se investir no Brasil. Nós estamos no ranking de 93ª colocação. Está aí para trás, nesse ano, porque ano passado nós não constávamos no ranking da Exame entre as 100. E isso vai exigir realmente melhoria na ambiência de negócios, a atratividade de investimento, na desburocratização, ou seja, de nós estendermos o tapete vermelho para o investidor que vem de fora, quer investir na própria Zona Franca, que nós não podemos desprezar, ter essa condição e incentivar o empreendedorismo, incentivar essas novas vertentes econômicas que o Ulisses vai falar, mas em escala. Não adianta nós queremos fazer a piscicultura, a mineração numa escala pequena, doméstica. A gente tem que pensar, como diz, em termos globais. Trabalho conjunto, a gente pode também definir, seu Ulisses? Sim, nós temos que pensar grande, né? De uma maneira empresarial, hoje o polo industrial, no ano de 2018, vai faturar 100 bilhões de reais. Então, para que haja mudança, é preciso haver desconforto. E o desconforto que nos move a buscar essas mudanças é, em primeiro lugar, a gente saber que o polo é um polo ameaçado, principalmente pelas mudanças tecnológicas. Então, lá pelas tantas, a gente montou uma equação empresarial, através da qual a gente possa ter indicadores para serem medidos, para verificar os nossos avanços. O polo hoje fatura 100 bilhões de reais, suponha que daqui a 10 anos o polo esteja faturando 30 bilhões de reais, pelas quedas mercadológicas. Nós temos aí um gap de 70 bilhões de reais para ir buscar em outros segmentos. Nós identificamos 5 segmentos: a piscicultura, o turismo, a piscicultura, a mineração, a bioeconomia e as startups, a tecnologia e inovação, a feira do polo digital. Cada um desses segmentos, em 10 anos, tem que faturar 14 bilhões de reais. Ora, faturar 14 bilhões de reais, por exemplo, em turismo, significa você criar um projeto grandioso. A gente não pode, muitas vezes as pessoas, vamos embora pintar uma canoa de verde e levar ali para nadar com os botinhos. Isso aí não resolve, isso aí não se vai conseguir volumes financeiros para fazer com que a cidade seja sustentável. Nós temos que pensar em Manaus como uma nova Dubai. Nós temos que pensar grande. Afinal de contas, se a gente fizer um projeto internacional de turismo e a gente for para a China, hoje a China está explodindo de dinheiro. A China quer investir. A China não tem mais onde investir dentro da China. Nós estivemos lá recentemente. A China não tem mais o que fazer lá na China. Ele já tem os recursos necessários. Ele estava investindo nos Estados Unidos. O presidente Trump está expulsando ele dos Estados Unidos. Esse dinheiro está sobrando. No contato que a gente teve com investidores chineses, eles sempre nos disseram: a floresta amazônica é um dos 5 destinos do futuro deste mundo. Nós queremos estar presentes na Amazônia, nós queremos investir na Amazônia. De maneira que a gente precisa, sendo que na ocasião os chineses disseram a nós e às outras pessoas que estavam conosco: nós não investimos em sonhos, nós investimos em plano de negócios. É preciso que vocês apanhem esses sonhos de vocês dos CODES e transformem isso em planos de negócio,
Aí vocês vêm aqui para explicar o plano de negócio, o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, quem vai fazer, quanto vai gastar, quanto vai faturar, e aí a gente discute no sentido de a gente aportar recursos para isso acontecer. Então, no caso do turismo, a gente está pensando grande. Nós estamos pensando em contratar uma consultoria internacional. Essa consultoria internacional tem que ser profunda conhecedora dos mercados que vão nos mandar os turistas, profunda conhecedora do mercado asiático, do mercado europeu, do mercado americano, profundo conhecedor da rede de hotéis, porque aqui vai ter que ser feita uma infraestrutura grande, profundo conhecedor dos financiadores, profundo conhecedor das rotas aéreas e profundo conhecedor de contatos. Por exemplo, uma das ideias, já aconteceu aqui em Manaus, só que não foi para frente, é a gente fazer parques temáticos da Disney espalhados por dentro da floresta amazônica. A gente vai ter aqui um movimento de turismo tal que essa vertente desse trabalho vai nos obrigar a melhorar profundamente a cidade para poder receber os turistas e você aí começa a ter uma atividade ganha-ganha. Thalita, quando a gente estava discutindo com os chineses disseram, ok, ótimo, turismo, vocês têm toda essa condição de a gente financiar, mas nós queremos também ser beneficiados com a venda de proteína animal. Vocês têm 30% da água doce do mundo. Por que vocês não fazem um projeto de piscicultura para vender peixe para nós? Peixe já beneficiado, não é o peixe in natura. Você cria o peixe, cria um polo industrial de pescado, trabalha o peixe, fileta, etc, etc, faz todo o processo, coloca o peixe na embalagem e manda para lá frigorificado, para isso ser vendido no mercado chinês, no mercado japonês, no mercado coreano, enfim. Afinal de contas, o salmão do Chile é responsável por 15% do PIB do Chile. Por que a gente não pode fazer aqui o nosso completo potencial de faturar 15 bilhões de reais? Perfeito. Da mesma maneira, a gente tem que trabalhar os outros dois segmentos, e aí não precisa de know-how internacional, aí tem que ser know-how local, que é o segmento da mineração. Nós temos aqui reserva de nióbio da ordem de US$1 trilhão, e a gente não vende R$100 de nióbio. E esse nióbio está saindo do nosso país de alguma maneira. Está sendo escondido do nosso país de alguma maneira. A gente tem que enfrentar essa problemática dessas reservas, etc., de uma maneira bem profissional, por conta de que a gente tem reserva de potássio da ordem de US$2 bilhões, reserva de fosfato da ordem de US$2 bilhões, a gente tem gás de Urucu, a gente pode fazer um polo de fertilizante, o Brasil vive do agronegócio, a gente tem aqui, sei lá eu, 15, 20, 30 bilhões de reais para vender como produtos de fertilizante. A gente tem aí a nossa bioeconomia, todo mundo quer a floresta em pé. Quanta e quanta coisa a gente pode explorar, pesquisar, explorar nos fármacos, nos cosméticos, nos óleos e assim sucessivamente. Nós estamos trabalhando, o que a gente está precisando agora é um certo apoio, porque para você contratar essas consultorias, você precisa de recursos. E hoje em dia não adianta ir no governo, o governo tem enormes dificuldades, mas a gente tem aqui 3 linhas de recurso, que é a que nós estamos estudando. A dificuldade é que nós somos engenheiros, a gente não entende de leis, mas nessas 3 leis a gente vai buscar os recursos que vão nos permitir contratar as consultorias. Primeiro, a lei de pesquisa e desenvolvimento. Ora, em Manaus se rola 400 milhões de reais na linha de pesquisa e desenvolvimento. Tem a lei do financiamento da OEA, que vem do Distrito Industrial, são outros 700 milhões de reais. Tem a lei do FTI, Fundo de Tecnologia e Interiorização. Se rola aí 500 milhões de reais, pouco a Assembleia Legislativa transferiu 200, 300 milhões para pagar os médicos. Então, recurso tem, o que a gente precisa é achar esse recurso para financiar os estudos necessários, para criar os polos de turismo, de piscicultura, de mineração e de biotecnologia. Potencial a gente tem, falta recursos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco, que a gente está chegando no intervalo. Eu gostaria só de agradecer a participação de vários ouvintes que estão mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Eu não vou conseguir falar agora, mas na volta do intervalo eu vou ler aqui as mensagens de todos ao vivo. Então, se você ainda não mandou, aproveita logo a oportunidade do nosso intervalo, que é o 981 15 8557, o número aqui da nossa produção. Já voltamos com mais Empreender na Amazônia.
Olha como passa rápido. Vai ter. Aí agora tá chovendo de ouvinte aqui. Não, quando a cidade ouvir isso daí, vou te dizer. O tema é apaixonante, né? E olha que eu estou falando rápido, hein? Não estou nem dando para pensar. Não estou nem dando para pensar, estou falando mecanicamente. Aproveitar o tempo, né? Para aproveitar o tempo, eu não estou brincando. Eu vou tentar falar aqui dos nossos ouvintes para eles não ficarem chateados, tá? A gente vai falar aqui rapidinho. Complementando o assunto. Peraí, deixa eu ver aqui se tem no Facebook mais alguém para eu ler logo tudo de uma vez. Vou falar. Quando ela me passar a palavra, nós temos 2, 3 colegas que trabalham com a gente que não estão aqui, mas estão ouvindo. Tem que ser reconhecido. Mandar um abraço. Francioso. Só de passagem. Voltando aí. Jornal da CBN. Agora em Manaus, 9h51. CBN. Empreender na Amazônia. Muito bom dia, olha, estamos de volta. Tem mensagem aqui do nosso ouvinte Luciano, ele que está na escuta do CBN Empreender na Amazônia. Ele diz bem assim: por que produtos fabricados aqui são mais caros que em centros distantes, como São Paulo? Porque o consumidor local não pode ser favorecido por preços mais baratos. Antes a logística era mais barata devido à fabricação no local. Esse é um questionamento dele, é o Luciano Rodrigues. Será que a gente consegue responder? Acho que não. O senhor consegue responder, ou Chiro? Isso entra um pouco mais na parte técnica de custos, né, de logísticas, e que de repente eu acho que não cabe a gente se aprofundar nesse momento agora. Tudo bem? Agora vamos ficar com a pergunta e endereçar a resposta para o Luciano. Com certeza, a gente vai atrás dessa resposta para ele. A gente tem a participação aqui também do Fábio, que está mandando um alô aqui para a gente, né, que está na escuta do programa. Também temos a participação da dona Késia Mello, da Cidade Nova. Ela está escutando o programa também, mandou um abraço e disse que está gostando do nosso tema. Também tem participação aqui, olha, de pai e filho, é o Valder Bezerra e Risney Bezerra, estão na escuta. Ele disse bem assim: parabéns, CBN, pelo programa, convidados de alto calibre e elevado conhecimento técnico em suas respectivas áreas. Um forte abraço a todos, em especial ao grande amigo Ulisses Tapajós. Olha aí, seu Ulisses, mandando abraço para o senhor também aqui em especial. A gente também tem a participação do Carlisson Ferreira. Ele diz: bom dia, ótimo assunto de hoje, grande saída para atrair as grandes empresas ao nosso estado, que possa fortalecer, né, as microempresas locais, pois estas são as responsáveis a potencializarem boa parcela da nossa economia. Muito obrigada, viu, Carlisson, pela sua participação aqui no CBN Empreender na Amazônia. A gente está quase finalizando o programa de hoje, tem alguns minutos ainda. Ô Chiro, tem algum questionamento? Eu queria aproveitar esses últimos minutinhos, né, para perguntar do Ulisses e também do Antônio. É importante também a participação da gestão pública, né, porque grandes projetos desse porte é necessário que a parte pública faça a sua parte também. Como que está essa relação? Vocês conseguem enxergar alguma coisa? Tem alguma coisa já em andamento? Até porque nós temos transição de governo agora, tanto no âmbito estadual como também no âmbito federal. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Chiro, bem apropriada a sua pergunta, porque o CODESE se presta exatamente a isso, a ser um novo paradigma de relacionamento da sociedade com o poder público. Quando a gente experimenta uma mudança no governo federal, estadual, a gente vê oportunidades de nós avançarmos nessas conexões. Como é que isso vai acontecer? Né? Através da participação da união da sociedade civil e o CODESE ser esse interlocutor dos anseios que são transversais. Nós temos que também aprender esse novo relacionamento com a sociedade. Nós estamos criando um novo canal
Nós não vamos ser um contraponto a governo nenhum, nós queremos ser um ponto de apoio, ser um ponto forte em que o governo possa unir os esforços. Como a gente falou, os recursos são poucos e o que a gente quer é que o governo seja mais assertivo nas suas decisões. Quão melhor não seria se ele já tivesse um plano que fosse de anseio coletivo para poder seguir. Então essa é a nossa proposta, nos aproximarmos do governo estadual e também do governo federal, porque aqui, por ser uma zona de exceção, nós precisamos avançar muito nisso. E como é que se faz isso na prática, né? Exatamente nessa aproximação e o governo também enxergar e ver no CODES esse novo ponto de conexão em que as suas ações possam ter continuidade mesmo depois que o mandato encerrar. Então o governo, naturalmente, que pensa a longo prazo, certamente tem que considerar isso, porque isso é uma onda inevitável. Hoje nós estamos vivendo um novo momento, tanto político quanto também econômico. Nós estamos num ponto aqui de reflexão desse relacionamento. Isso vai implicar que todo o processo de decisões, de tomada de decisão, tanto do governo, tem que ser ouvindo a sociedade. Quando a gente tem uma multiplicidade de problemas, tem uma multiplicidade de oportunidades. E essas oportunidades estão bem claras. E o propósito do CODES é fazer essas interconexões. Nós queremos ser um ponto de união de todos os interesses, né? Tanto da sociedade, e entregar isso para o governo de uma forma sistematizada, organizada, para que ele possa atuar. Ele é o grande ator nesse processo de conduzir, né, a um direcionamento do desenvolvimento. Chiro, com a tua permissão e complementando a linha de pensamento do nosso presidente, o Tonico Azevedo, eu gostaria de ser bastante pragmático, gostaria de ser bastante objetivo, por conta de que a gente já deixou passar 50 anos sem encontrar a solução. Temos aí desde a década de 1960, 1970, trabalhando o decreto 288, e a gente não encontrou a solução. Nós hoje somos 100% dependentes do motor da economia, que é o polo industrial. E é a última chance que a gente tem, e isso tem que ser feito rapidamente nos próximos 5 anos. Então a gente não pode mais dispersar esforços. O CODES está bastante adiantado no estudo desses segmentos, o CODES está bastante adiantado em quais são as possibilidades, quais são os caminhos para o futuro. E a gente precisava agora estar bastante entrosado, você me permita a sinceridade. Olha, aqui no CODES todos nós somos voluntários, tem um grupo de aposentados do qual eu faço parte. O que nos move é o desconforto de olhar para frente, saber, eu pessoalmente tenho 8 netos, que economia eu vou deixar para os meus 8 netos daqui a 10 anos, coisa dessa natureza. Então a gente não pode mais perder tempo. Hoje é o momento de a gente ter uma grande união de pensamentos e esforços do governo do Estado, da SUFRAMA e do CODES. O governo do Estado, a SUFRAMA e o CODES têm que trabalhar juntos. Não existe hoje disputa, não existe nenhum tipo de questionamento. O que a gente está pensando é no bem-estar dessa cidade daqui a 10 anos. Então, o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a SUFRAMA e o CODES têm que somar esforços da maneira mais simples possível, de tal maneira que a gente possa, com essa soma de esforços, um movimento sinérgico, o 1 mais 1 mais 1 é muito mais do que 3, é 4, é 5, é 6, e com isso a gente vai encontrar os caminhos. Então, repito a você, a chance que a gente tem de trabalhar junto, o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a SUFRAMA e o CODES, na busca de apanhar tudo isso que a gente já tem como estudos, ideias, etc., etc., juntamente com outras entidades que compõem a sociedade civil. É hora de a gente se unir. Se a gente não se unir agora, nós estamos fritos. Há 50 anos era para a gente estar unido, a gente nunca se uniu, um para um lado, outro para o outro, outro para o outro, e a gente está aí. Eu digo sempre que a gente está numa situação, você me permita, me perdoe a dureza da linha de raciocínio, mas eu me vejo assim, num Titanic, num salão de festa, dançando ao som de violino, e a gente está caminhando célebre para bater num iceberg, e aí a gente afundar todo. Então nós temos que sair desse salão de festa,
parar a música, arregaçar as mangas e começar a fazer o nosso trabalho. Por isso, ao me despedir, eu queria render homenagem aos meus colegas veteranos, aposentados, os que ainda estão na ativa, que fazem parte do CODESE. Nós dizemos assim, que lá no CODESE nós não recebemos nada, é um trabalho absolutamente voluntário. Muito pelo contrário, a gente aporta recursos através das nossas empresas, para as despesas, para as viagens, etc. Então a gente diz assim, é um grupo de apaixonados, que são apaixonados por Manaus. E é hora de a gente render homenagem à equipe de apaixonados que trabalha muito. Nós dizemos assim que o nosso pagamento é em horas cívicas. É uma criação do professor José Alberto, significa a gente trabalha muito, voluntariamente, nós não vamos receber nada, mas a gente tem a satisfação de lá na frente, de sentir nossa família bem estruturada. Então, com isso eu queria aqui fazer um reconhecimento com a autorização aqui do nosso presidente, a nossa turma do CODESE, ao professor Rodemarque, ao engenheiro Romero Reis, ao executivo Jório Veiga, meu companheiro de viagens e de pensamento daqui das 4 câmaras, ao Frank Souza, presidente do Sinduscom, ao professor Edileno Moura, da UFAM, ao professor Euler Guimarães, da Uninorte, ao professor Niomar Pimenta, do Instituto, da Fundação Paulo Feitosa, e ao arquiteto Pedro Paulo, que cuida da Câmara de Planejamento Urbano da inclusive cidade. Também é nosso colunista aqui na CBN, É? o professor Pedro Paulo, isso, né? exatamente. Então eu queria mandar um grande abraço para o pessoal, dizer que, olha, Deus está lá contabilizando as horas cívicas de todos vocês, Perfeito. do trabalho que vai todos ter. fazem por essa cidade. Um Vai grande ter, abraço, e isso nos dá um orgulho muito grande, dá uma motivação. A gente tá chegando, Você imagina que a gente infelizmente, consegue acordar todos os dias com os olhos brilhando, E isso é bom, sabendo isso que é a gente legal. vai ter um dia intenso trabalhando para o futuro. A gente Muito fica obrigado. feliz em saber disso. Parabéns pelo esforço e com certeza vai ter reconhecimento sim. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Gostaria também de agradecer a participação do seu Antônio Azevedo. Seja sempre bem-vindo aqui à CBN, viu, seu Antônio? Muito obrigado por essa hospitalidade aqui. A gente vai chegando ao fim. Obrigado, Oshiro, pela Obrigado, sua Thalita. participação. Bom final de semana. Perfeito. Sábado que vem a gente está de volta agora em Manaus, 10 horas e 1 minuto. Fique com o repórter CBN. O problema é o tempo, É muito rápido, olha aí, tá Olha, vendo? você só convida agora se for para 2 horas. Olha aí, tá vendo?